Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós começamos esta semana, falando sobre ouvir a voz de Deus. Ontem nós tivemos a oportunidade de escutar uma mensagem sobre alguns personagens que Deus escutou a voz deles. Que bom, né? Quando Deus escuta a nossa voz. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre pessoas que ouviam a voz de Deus, mas simplesmente desobedecia. Ouvia, mas não obedecia. De que adianta, né? Ouvir a voz de Deus e não obedecer. Então a Bíblia fala de alguns personagens que ouviram a voz de Deus, mas infelizmente desobedeceram. Vamos começar por Adão. Adão tinha tudo ali no jardim do Éden, Deus deu tudo ali a ele. Mas quando Deus disse, olha, está aqui este jardim, você pode comer de qualquer árvore, menos esta que está ali no meio do jardim, não coma desta árvore. Adão ouviu, Eva também ouviu Deus dizendo que não comesse daquela árvore. Mas infelizmente eles não obedeceram a este pedido de Deus. Poderia ser uma ordem, né? Que Deus ele não precisa pedir nada a nós, Ele manda, porque Ele é o dono das nossas vidas. E quando Adão escutou que não era para ele comer daquela árvore, simplesmente ele comeu, desobedeceu, e a gente viu as consequências, né? Foram expulsos do paraíso, ali do jardim do Éden, porque ouviram a voz de Deus e desobedeceram. Outra pessoa também que ouviu a voz de Deus e desobedeceu foi Jonas. Sim, o profeta Jonas. Deus disse assim, Jonas, vá até ali na cidade de Nínive, porque aquele povo estão pecando muito, vá ali. Jonas pegou um barco e não foi, pegou um navio e não foi para Nínive. Jonas estava indo para Tarsis, outra cidade totalmente diferente. Então, no momento em que Jonas desobedece a Deus, foge da presença de Deus, começam as consequências. Ali no navio as pessoas percebem que tem alguém diferente e jogam Jonas do mar. Depois um peixe enorme engole Jonas. Então quando a gente desobedece a palavra de Deus ou a voz de Deus, nós vamos ver as consequências. Outra pessoa também que Deus chamou, confiou e disse, Moisés, vá tirar o povo ali do cativeiro, ali no Egito. Deus escolheu Moisés. E logo de início ele quis resistir, dizendo que era pesado de língua, não sabia falar corretamente. E Deus, eu quero é você. E Moisés, mande outra pessoa, logo eu. E Deus insistiu, e aí Moisés foi tirar o povo do Egito ali, do cativeiro. E quando Moisés tira aquele povo no meio do caminho, o povo pedindo água, pedindo comer, e tem um momento que Deus disse, Moisés, toque na rocha que vai sair água. Em algumas versões da Bíblia diz, fale com a rocha. Moisés ouviu que era para tocar ou falar com a rocha. Moisés bateu na rocha, irritado porque não estava querendo sair água, irritado, com raiva, e bateu na rocha. Moisés não entrou na terra prometida, não entrou, porque ele ouviu a voz de Deus. E Deus falava muito com Moisés, era muito, não era pouco não. Mas infelizmente teve esse momento que ele ouviu, mas fez diferente. Ele não tocou na rocha, ele não falou com a rocha, ele bateu na rocha. Então nós precisamos ouvir e obedecer. Outra pessoa também foi Saul. O rei Saul, por inveja que ele tinha a Davi, perseguição. Saul tinha muita inveja de Davi, perseguia, queria matar.
Saul começou a desobedecer a Deus. Deus deixou de falar com Saul. Deus disse: Samuel, diga a Saul que eu não vou mais falar com ele. Ele está desobedecendo. Nós precisamos ouvir e obedecer a voz de Deus. Mas você pode questionar: como é que eu sei que Deus está falando comigo, me impedindo ou mandando eu fazer algo? É quando nós vamos tomar uma decisão, nós devemos pensar 2, 3, 1000 vezes e perguntar a nós mesmos. Aí nós vamos encontrar a resposta. Será que Deus faria isso? Será que Jesus faria desta maneira? Então por que eu vou fazer algo que desagrada a Deus? Ouvir a voz de Deus é simplesmente também ouvir a nossa voz. Ouvir a nossa voz perguntando a nós mesmos: será que Deus faria isso? Será que Jesus realmente faria dessa maneira? Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se nós sabemos o que é certo e o que é errado, por que não fazer o que é certo? Porque fazer o certo é também agradar a Deus, é ouvir a voz de Deus. Porque às vezes nós queremos ouvir a voz dos outros, queremos ouvir o que nós queremos fazer. Nós precisamos entender que para ouvir a voz de Deus, precisamos clamar, suplicar, precisamos orar. E Deus me deu, e pedir a Deus sabedoria, uma luz, que Ele vai dar. Quer sabedoria? Peça que Deus te dá. Um dos homens mais sábios que tem na Bíblia foi Salomão. Porque Deus diz assim: Salomão, peça o que você quiser, faça um pedido. Salomão pediu sabedoria. É isso que nós devemos pedir a Deus. Quando for conversar com Deus, peça paz, peça saúde e peça sabedoria. E a gente tendo tudo isso, nós vamos entender como é que Deus fala conosco. Através da paz que nós temos, que é Deus, através da saúde para poder trabalhar e através da sabedoria que nós vamos tomar atitudes de acordo com a vontade de Deus. Então temos que ter cuidado. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Quando ouvir a voz de Deus, obedeça. Não discute, não questione, porque Deus Ele quer o melhor para nós. Às vezes nós queremos fazer algo que é tão agradável ao nosso eu, mas será que Deus realmente quer isso para nós? Às vezes os nossos planos não dão certo com o de Deus, porque os planos de Deus são bem melhores do que o nosso. Os planos de Deus para cada um de nós é bem melhor. Confie em Deus, fale mais com Deus. Fale com Deus antes de dormir, quando se acordar. Escute a voz de Deus e escute a sua voz, o seu coração. E aí nós vamos entender qual é o verdadeiro sentido de estar aqui nessa terra. Porque nós estamos aqui de passagem, só de passagem. Nós não somos melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais perante Deus. Agora precisamos ouvir a voz de Deus. Amanhã nós vamos ter a oportunidade de ouvir uma mensagem sobre pessoas que ouviram a voz de Deus, obedeceram, e a gente vai ver o resultado. Se você perdeu alguma mensagem, procure lá se inscrever no YouTube, Valberto Dantas, no Facebook, no Instagram. Eu estou mandando mensagem para que você possa realmente sentir a presença de Deus na sua vida. Talvez eu perdi alguns contatos de algumas pessoas, mas você pode ir lá se inscrever no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook. Você vai ter a oportunidade de ouvir mensagens vindas de Deus para os nossos corações. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém e amém.